Primeira discussão e votação, projeto de lei número 48, de 2019. Altera a redação do parágrafo 1º do artigo 1º do artigo 2º, parágrafo 1º e 2º da Lei 3.507, de 5 de julho de 2012, que dispõe sobre a obrigatoriedade de funcionamento de ambulatório médico móvel em eventos e da outras providências. O prefeito municipal de Brusque faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 3.507, de 5 de julho de 2012, passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Parágrafo 1º. Considera-se evento para fins desta lei todo acontecimento, festa de qualquer natureza, aglomeração temporária de pessoas, exposição de bens e serviços, atividade de lazer e cultura, com lapso temporal determinado, organizado pelo setor público ou privado, com ou sem cobrança de ingresso, com previsão de público de mais de 500 pessoas, que necessitem de prévia expedição de alvará e que ocorram em artigo 2º. O artigo 2º, parágrafo 1º e 2º da Lei 3.507, de 5 de julho de 2012, passam a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Será obrigatória a presença de brigadistas nos locais de realização dos eventos de que trata esta lei. Parágrafo 1º. A obrigatoriedade será quantificada da seguinte forma. Inciso 1. Previsão de público de 500 a 1.000 pessoas, um brigadista. Inciso 2. Previsão de público de 1.001 a 2.000 pessoas, 2 brigadistas. Inciso 3. Previsão de público acima de 2.000 pessoas, um brigadista para cada 1.000 pessoas. Parágrafo 2º. O brigadista deve possuir certificado de curso de formação expedido por empresa credenciada pelo Corpo de Bombeiros ou certificado de capacitação expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 25 de junho de 2019, Ivan Roberto Martins, vereador, Jean Daniel dos Santos Pirola, vereador, Marcos Deichmann, vereador, Leonardo Schmitz, vereador. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer número 110, considerando do projeto de lei em análise. Quanto à constitucionalidade e à legalidade, o presente projeto não foge das previsões legais aplicáveis, alterando exigências relativas à presença de ambulâncias e afins em eventos no âmbito municipal, nos termos autorizados pelos artigos 12, inciso 1 e 48 da Lei Orgânica. Assim, estando devidamente atendidos os aspectos constitucionais e legais pertinentes à análise desta comissão, posicionamos-nos favoráveis ao prosseguimento da proposta. É o parecer, em 10 de julho de 2019. Jean Daniel dos Santos Pirola, presidente da comissão, André Resini, relator, e Marcos Deichmann, membro. Parecer 111, Comissão de Serviços Públicos. A Constituição Federal consagra o princípio pelo qual é de relevância pública as ações e serviços de saúde. O projeto de lei em exame visa dar maior segurança na questão de saúde em eventos de grande escala. Nesse sentido, altera a normativa existente para dispensar a obrigação de disponibilidade do serviço de ambulância
em um raio de 20 quilômetros do local de evento, com público entre 200 e 5 mil pessoas, passando a exigir a presença de brigadistas em reuniões com público superior a 500 pessoas. Além de levar em consideração o papel prioritário do Corpo de Bombeiros nas áreas de salvamento e atendimento pré-hospitalar, a proposta normativa prestigia a figura dos brigadistas, cujas atribuições relacionam-se à prevenção e combate de princípio de incêndios e à prestação dos primeiros socorros. Sendo assim, uma vez que o projeto visa facilitar o pronto atendimento médico e garantir a segurança quanto à saúde dos frequentadores de shows, competições esportivas e eventos em nosso município, posicionamos-nos favoravelmente à proposta, recomendando ao plenário a sua aprovação. É o parecer. 15 de julho de 2019, Leonardo Schmitz, presidente da comissão e relator. Cleito Luiz Bittenbrun, membro. Paulo Rodrigo Sestem, membro. Está em primeira discussão o projeto de lei número 48. Com a palavra o vereador Ivan Roberto Martins. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, juntamente com o vereador Jean Pirola, Leonardo Schmidt, o Léo, e o vereador Marcos Deichmann, nós apresentamos esse projeto, presidente, porque nós, quando surgiu essa ideia de fazer essa alteração na Lei 3.507, nós recebemos aí uma série de reclamações de escolas, igrejas, enfim, que fazem pequenos eventos, e a lei, ela diz, bom, até nós relembrarmos aqui a Lei 3.507/2012, ela diz o seguinte no artigo 1º: é obrigatória a instalação de ambulância e ambulatório médico móvel em shows e competições esportivas ou outros eventos públicos ou privados de qualquer natureza cuja presença de público ultrapasse a 5 mil pessoas, tanto ao ar livre como em ambientes fechados, ficando a referida instalação sob a responsabilidade dos promotores de eventos. Até aí, tudo bem. Parágrafo 1º diz o seguinte: considera-se evento para fim desta lei todo acontecimento, festa de qualquer natureza, aglomeração temporária de pessoas, exposição de bens e serviços, atividade de lazer e cultura com lapso temporal determinado, organizado pelo setor público ou privado, com ou sem cobrança de ingresso, com previsão de público de mais de 200 pessoas que necessitem de prévia expedição de alvará e que ocorram em imóveis privados e tal, e a lei continua. Já o artigo 2º, que eu entendo que é o mais importante aqui, ele diz o seguinte, que nos locais de realização dos eventos de que trata esta lei, com previsão de número de pessoas inferior a 5 mil, e aí, como diz o parágrafo 1º, superior a 200 pessoas, deverá haver a disponibilidade de serviço de ambulância para atendimento de possíveis ocorrências médicas. O parágrafo 1º que nós alteramos, o serviço que se refere ao caput poderá ser implantado no local ou disponível em uma estrutura localizada em percurso de, no máximo, 20 quilômetros de evento, sendo este, caso disponibilizado obrigatoriamente, uma central de regulação médica de urgência e emergência para eventuais chamadas diretamente do local de evento. Ou seja, evento até 200 pessoas, pela lei original, ele está liberado. Acima de 200 pessoas, 201 em diante, ele já passa a ser obrigatório a contratação de uma ambulância para ficar no local ou para que fique de prontidão até 20 quilômetros do local da unidade, no máximo. Só que
Essas pequenas festas que angariam recursos para a manutenção das suas instituições, elas são batalhadas para buscar pequenos lucros, né, parcos lucros, na verdade. E isso realmente causa um prejuízo muito grande, porque a contratação de uma ambulância, hoje eu já nem sei, deve estar em torno de 3, 4 mil reais, a contratação de uma ambulância para ficar no local, lá, né, veja bem, de 3 a 4 mil reais, e para ficar à disposição lá, não no evento, mas lá no local dela, né, fica isso aí em torno também, acredito, 2.500 a 3 mil reais. Então, isso é um absurdo para quem tem uma festa pequena, né, de até 500 pessoas, ter que pagar, ter que disponibilizar esse recurso, né, e certamente vai desestimular uma série de instituições a fazerem esses eventos, porque realmente, ao invés de oferir um pequeno lucro, vai ter, na verdade, no final, um prejuízo. Então, nós, conversando, nós apresentamos um projeto anterior, que foi devidamente estudado pelo vereador Marcos, que era o relator daquele projeto primeiro, e muito bem estudado por ele, chegou a conversar com o Corpo de Bombeiro a respeito, levou esse problema para discutir com o Corpo de Bombeiro, e chegou-se à conclusão que o Corpo de Bombeiro, na verdade, está exigindo hoje, né, brigadistas, né? Brigadistas, ou seja, pessoas que têm um curso técnico, né, na área da saúde, que possa atender aí, dar os primeiros socorros, o primeiro atendimento. E, aliás, segundo a informação, o Corpo de Bombeiros só libera o alvará se tiver esse brigadista. Não é isso, vereador Marco? Se não tiver, ele não libera. Então, o que nós propusemos? Propusemos, em primeiro lugar, a alteração do parágrafo 1º do artigo 1º, onde diz o público de evento de mais de 200 pessoas, nós alteramos para 500 pessoas. Ou seja, qualquer evento até 500 pessoas não precisa gastar com absolutamente ambulância nenhuma. Aí nós fizemos aí uma situação que vai facilitar muito para as pessoas que querem fazer esses eventos. Ou seja, a obrigatoriedade será quantificada da seguinte forma: a previsão de público de 500 pessoas até 1.000 pessoas, será obrigatório um brigadista. A previsão de público de 1.001 pessoas a 2.000 pessoas, previsão são de 2 brigadistas. E a previsão de público acima de 2.000 pessoas, um brigadista para cada 1.000 pessoas existente, né, na previsão. Então, aí fica mais fácil, porque é o seguinte: nós não vamos punir os pequenos, né, as pequenas instituições que fazem pequenos encontros, pequenos eventos, né, que tinham a obrigação, hoje ainda tem, só vão ter após ser aprovado e homologado pelo prefeito, né? Não terão mais a obrigação de ter essa despesa, a não ser acima de 500 pessoas. Aí começará, com uma diferença, que ao invés de gastar 3, 4 mil reais, vão gastar 200, 300, até 400 reais para a contratação de um brigadista para ficar na festa. Aí sim, aí está dentro dos limites, dentro da previsão, né, dentro do suportável para um pequeno evento. Por essa razão, nós apresentamos esse projeto, e até porque, veja bem, nós temos aí uma instituição que é a instituição melhor avaliada, pelo menos sempre vi, desde o período que eu comecei na Câmara, desde 1993, sempre foi a instituição mais bem avaliada no município, que é o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, ele já presta esse atendimento com os seus como é que chama? Os paramédicos, seus paramédicos. Eles fazem esse atendimento. Então, com esse brigadista fazendo o primeiro socorros, né, o Corpo de Bombeiro prestando o atendimento, tem que levar ao hospital, caso aconteça qualquer coisa, né? Realmente ele dá, sim, né, a essas instituições que fazem pequenos eventos, realmente uma situação mais confortável.
Entenda com isso, vereador Marcos, né, que nós apresentamos esse projeto, nós vamos atender a comunidade, vamos atender a comunidade, vão poder fazer os seus eventos, seus pequenos eventos. Se fizer maior, logicamente aumenta o número de brigadistas, como eu já citei aqui, e tenho certeza, né, que com isto nós estaremos aí ajudando as instituições a terem, né, um pequeno lucro nas festas, que buscam para a manutenção das suas instituições. Então, por isso, presidente, nós apresentamos esse projeto e peço, né, logicamente, aos senhores vereadores a aprovação. Continua em discussão, projeto de lei número 48. Com a palavra o vereador Marcos Dashman. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu acho que, na verdade, o vereador Ivan já colocou praticamente quase tudo aqui em relação ao projeto. Um projeto que já foi apresentado há muito tempo, né, pelo vereador Léo, o vereador Ivan e o vereador Jean Pirola, acho que foi, né, Ivan? E caiu na comissão, estive como relator, e realmente foi um tema muito discutido em relação a quem iria ficar responsável pela segurança, né? Até na época o vereador Queca colocou que na emenda estava como profissional de saúde, que até de minha autoria, depois foi questionado qual seria o profissional, então ficou uma situação bem indefinida de tudo. E que não iria talvez resolver completamente, né, essa questão. Então, indo mais a fundo, como o vereador Ivan falou, eu estive até como o Corpo de Bombeiros hoje é a entidade competente de dar esses alvarás, né, de permitir que se faça essas festas. Fui conversar com o comandante Jackson a respeito de quais critérios o bombeiro seguia. Realmente eles não seguem o que diz a legislação municipal. Eles seguem o que diz a legislação estadual. E lá está bem claro, na Lei 15.124. Então, estudando, né, a lei, ali conversando, estive conversando com o vereador Ivan também, como autor do projeto, entramos num consenso, então, de que essa medida, então, seria muito melhor até, né, do que o projeto inicial, iria favorecer muito mais, sem tirar a segurança das pessoas que estariam frequentando a festa. E agradeço desde já ao vereador Léo, ao vereador Ivan, e ao vereador Jean, por terem me incluído também nesse projeto de lei, né, nós conversamos, foi feito o pedido de retirada para fazer um substitutivo global do projeto. Então, só para acrescentar, né, que às vezes as pessoas, mas o que o brigadista faz? Né, então, eu procurei ali, né, ver quais são as ações, e no artigo 16 diz, inciso 1, ações de prevenção. Então, onde é que ele atua? Avaliar os riscos existentes, elaborar relatório das irregularidades encontradas, treinar a população para o abandono da edificação, inspecionar periodicamente os equipamentos de proteção, informar com antecedência ao Corpo de Bombeiros Militar sobre os exercícios simulados, planejar ações pré-incêndio, vistoriar as válvulas de controle de sistema de chuveiros automáticos e implementar plano de emergência contra incêndio e pânico elaborado por profissional habilitado conforme instrução normativa específica. Das ações de emergência, identificar a situação, auxiliar no abandono da edificação, acionar imediatamente o Corpo de Bombeiro Militar, independente do resultado da análise dos itens anteriores, verificar a transmissão do alarme aos ocupantes, combater os incêndios em sua fase inicial, atuar no controle de pânico, prestar os primeiros socorros a feridos, realizar a retirada de materiais para reduzir as perdas patrimoniais devido a sinistros, interromper o fornecimento de energia elétrica e gás liquefeito de petróleo ou gás natural quando da ocorrência de sinistro e estar sempre em condições de auxiliar o Corpo de Bombeiro Militar. Então, são todas essas as atribuições hoje de um brigadista, que é treinado pelo Corpo de Bombeiro, é cadastrado
né, dentro do sistema do Corpo de Bombeiro, eles têm que fazer uma atualização a cada 2 anos dessas atribuições, senão eles estão fora do quadro. E o bombeiro, quando a empresa ou a entidade contrata esse profissional, no caso de mais de 500 pessoas, e ali o Ivan já deixou bem claro, né, quantos brigadistas precisam devido ao número de pessoas, o bombeiro já faz a vistoria no sistema para ver se esse profissional está atualizado e devidamente credenciado no Corpo de Bombeiro. Então fica muito mais tranquilo, né, da gente poder colocar esse projeto, aprovar, e realmente vai ficar bom para todas as situações, tanto para as pessoas que tinham esses gastos desnecessários, com certeza, porque você contratar uma ambulância para ficar a 20 quilômetros do local, se você está no centro de Brusque, 20 quilômetros já dá Gaspar ou Nova Trento, né? Então, em outra cidade, sendo que nós temos, né, como bem colocou o vereador Ivan, uma entidade como o Corpo de Bombeiros hoje que, né, dispensa até tantos elogios, porque não tem como se colocar, né? Porque realmente a eficiência é demais. Então, eu acho que seguramente votarei favorável ao projeto e tenho certeza que isso vai ajudar muito as entidades e não vai deixar as pessoas que frequentam essas festas, né, esses eventos, desassistidas. Concedo a parte ao vereador Claudemir Duarte. Obrigado pela parte, vereador Marco. Parabéns, Vossa Excelência. Eu acho que, né, vem acrescentar vários, né, argumentos além, né, do que o vereador Ivan já tinha comentado. E quando Vossa Excelência coloca que é um tema bem, né, robusto, que cabe bastante discussão. Só a gente contribui, cabe sim, né, pela questão de que a gente sempre vê a nível, né, às vezes nacional, quando acontece alguma situação, então aquilo dá uma discussão tremenda, né? Onde é que estava isso, onde é que estava aquilo, porque não tinha isso, não tinha aquilo. Então, é para a gente ver como a Câmara, quando pega os detalhes e se preocupa com isso, é porque realmente há necessidade, né? Porque quando vem uma situação que possa vir a acontecer e que ganhe uma repercussão, né, isso vem tudo à tona e daí então prejudica. Então, parabenizar a Vossa Excelência por suas explanações aí. Obrigado, vereador. Então seria isso, e peço aos pares para que votem favorável ao projeto, né, que está dentro de acordo com as normativas estaduais. Muito obrigado. Continua em discussão. Em votação. Em primeira votação. Aprovado por unanimidade dos